Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Estamos aqui hoje para receber Alexandre Máximos, esse nome aí de grande importância para o Carnaval da cidade de Niterói, para o Carnaval do estado do Rio de Janeiro, Carnaval do país e Carnaval do mundo, né, Alexandre? Porque a gente até então aqui falava nos bastidores, né, desse programa maravilhoso, esse teatro a céu aberto que vai exportado para mais de 170 países do mundo, que é muito importante, e você é parte disso na construção, né, Alexandre? Porque você é diretor de harmonia da Cubango, mas tem passagem aí por várias e grandes outras escolas também. Eu queria que você se dirigisse aí ao nosso público, falasse um pouco dessa Alexandre Máximos, depois a gente entrava aqui bater esse papo. Ontem teve uma experiência enorme que a gente vai comentar ela aqui, está passando um pouco dela aqui na parte nossa aqui de trás, mas vamos tocar o barco aí, Alexandre. Se dirige ao nosso público e tá certo. Fala com eles, depois a gente fala entre a gente. Tá certo, é muita coisa para falar. Bom, primeiramente saudar todo o público, né, do canal. É um prazer estar aqui conversando com todos, passar um pouquinho da minha história, da minha experiência, né, nisso aí. E falar dessa história, né, dessa paixão que me levou a Verde e Branca de Niterói, né. Eu vou tentar resumir um pouco minha história, porque assim, é muito longa. Né? Anos e mais anos trabalhando assim. anos nisso, né? Como todo bom sambista, a gente acaba começando nessa vida muito novo, muito criança, né? Eu me lembro que a minha primeira experiência com carnaval, eu devia ter mais ou menos uns 8, 9 anos, eu gostava muito daquela história de fazer perrô com os amigos, né? E aí surgiu essa questão dessa organização. Eu trabalhava o ano inteiro para fazer esse perrô, mas é assim, e aquele bonde de garotos, né? E quando a gente ia pra rua, a gente não ia todo mundo assim daquela forma, a gente ia organizado. Todo mundo ali, todo mundo, harmonicamente, sabe? Harmonicamente, aquele grupo, sabe? Vinha brincando, fazendo aquela performance de perrô, mas aquela coisa assim, direita, alinhada. Aquele grupo chegava no extinto carnaval da Bairro Chique, era como se a gente estivesse entrando em uma avenida mesmo. Entrava assim, todo mundo organizado. Isso era 20 garotos, às vezes tinha ano que era 25 garotos, e a gente entrava organizado, e era como se a gente estivesse desfilando ali, aquele perrô que eram todos iguais para as crianças ali, para todo mundo ver. E aí meu pai, meu falecido pai, ele foi ritmista da Sabiá. Ritmista da Sabiá. Sabiá. E foi a Sabiá. Centenária Sabiá. Centenária Sabiá. Né? Foi a escola assim que eu posso dizer que foi a primeira escola de samba que eu conheci. Você era ali do bairro do Fonseca? Sim, nascido e criado em Vila Ipiranga. Né? Toda a minha infância ali, boa parte ali da minha adolescência foi ali na comunidade da Vila Ipiranga, né? O qual eu tenho um amor, paixão por todos lá. E aí eu comecei a ver ali aquele samba na Sabiá com meu pai. Na época meu pai era ritmista, aí tinha aquela coisa, aquele chapéu de pescador, tamanco, né? Tamanco. Era assim. O tamanco de português. Era assim. E eu olhava aquilo assim, aquilo me fascinava. Mas eu não queria ser ritmista. Meu pai queria me levar para aquilo ali, eu não queria. Eu gostava de ouvir o som, aquela coisa toda. Mas eu não queria estar ali. Mas o que te chamava a atenção era a organização. Era a organização. Né? Eu queria, eu olhava aquilo assim, sabe como que se fazia aquilo. E aí nessa história a gente ia pro carnaval da Amaral Peixoto, ver aqueles grandes desfiles, né, saudosos da Cubango, da Viradora. Você foi criança aqui na Amaral Peixoto, né? Fui criança, criança no carnaval, vendo o carnaval vivenciando crescer. isso. Que legal, Alexandre. Fui vivenciando isso e ali eu fui, sabe, gostando daquilo ali. E meu pai tinha um amigo, que meu pai depois se afastou do carnaval, teve um problema de depressão na vida, do qual ele se afastou do carnaval. E ele teve um grande amigo chamado Xangô da Mangueira, conhecido Xangô da Mangueira, tá? Grande diretor de harmonia, tá? Compositor, diretor de harmonia. E ele era um grande amigo do meu falecido pai. E ele estava sempre ali visitando meu pai. E nessa história assim de desfile, de rua, aquela coisa toda, quando ele estava ali perto de mim, perto do meu pai, ele via eu ali, aí eu comecei a desfilar. Faltava fantasia de desfilar, mas tinha aquela coisa. Eu estava numa ala desfilando e eu não queria aquela coisa do... Não, gente, vamos acertar aqui, vamos organizar aqui, vamos brincar mais organizado. E Xangô da Mangueira brincava muito com meu pai, falava assim, olha, isso aí não vai seguir você não, isso aí vai me seguir, hein?
vai para a harmonia. Isso aí vai Já seguir dava minha ali os primeiros linhagem. pitacos de que ia para a harmonia. Né? E aí eu fui crescendo e assim, ele sempre conversando muito comigo. E aí veio a minha juventude, eu comecei a despontar mesmo dentro do carnaval. A primeira escola de samba que eu desfilei foi a Beija-Flor, no Rio. Né? Eu fui ser diretor de ala lá, a convite de um rapaz que tinha uma ala particular na época na Beija-Flor. Tinha muito disso antigamente, Tinha, né? Ala particular. Ala particular. Né? E aí eu fiquei na Beija-Flor 3 anos com ele fazendo essa ala particular e depois ele vai pro Salgueiro, falecido Jadir. E aí ele vai pro Salgueiro, coloca uma ala lá no Salgueiro. E eu fui junto. Acompanhou. Acompanhando. Então, quer dizer, já teve uma passagem. Beija-Flor de Nilópolis, fica aí um abraço carinhoso aí, os nilopolitanos. Nossa, comunidade linda que eu tenho aqui assim no coração. E aí depois você transita já para o Salgueiro. Transito para o Salgueiro, o qual fui fazer o mesmo trabalho, aquela ala particular, que naquela época dava nome de presidente de ala, essas coisas assim, né? E aí, mas eu tinha aquela coisa, o harmonia, mas eu já entregava pronto para ele. Apesar de ser uma ala particular, eu conversava com todo mundo, dialogava, fazia o pessoal entender que aquilo ali tinha que ser uma coisa muito bonita. Né? E assim funcionava. Sendo que quando eu saí da Beija-Flor, o Laíla já tentava, na época, me levar para a harmonia. Eu falava, não quero trabalhar com ele, não. Quero trabalhar com ele, não. Laíla dos Cordões. Nosso mestre, saudoso mestre Laíla. Não quero trabalhar com ele, não. Mas ele era um amor de pessoa. Eu encontrei, tive alguns contatos pessoais com ele. Eu brincava que eu falava, meu mestre, isso aí tudo isso é fachada, que era para coisa dar certo. Dá certo. E aí fiquei anos lá no Salgueiro. E aí, até que um belo dia, esse amigo meu, ele faleceu. E aí, num dos encontros que eu tive com o Laíla, vem comigo. Vem pra cá. Vou te ensinar a ser um diretor de harmonia, que você tem talento. Um mestre, eu falei, né? Tá bom, mestre, eu vou. Se você não me bater, eu vou. Nossa, eu tomei muito puxão de orelha, Paulo. Eu imagino, né? Nossa, muita bronca. Porque ele é um cara, por exemplo, que... Profissional pra caramba, Profissional. Né? O carnaval de Nilópolis deve muito a ele, né? Deve muito. E o carnaval, de uma forma geral, deve muito a ele. Porque ele trouxe mudanças significativas que são usadas até hoje. Essa questão de você trazer o casal lá para frente, junto com o andamento da comissão de frente, foi Laíla que trouxe isso. Foi Laíla, porque antigamente o casal vinha lá no meio. Vinha bem mais para trás. Agora o casal já estava destacando na frente. Então, ele começou a ver o carnaval crescendo, aquelas alegorias ficando imensas. E o casal ficando... E aí ele entendeu que aquilo ali ajudava a gente a tirar a escola com mais exatidão. Por quê? Porque até hoje a gente faz isso. A gente vai, ensaia aquilo e tem um tempo para você tirar o que a gente chama de cabeça da escola, né? Que é a comissão de frente e o casal. Então a gente tem um tempo ali contado da linha de início até a linha do final que a gente precisa passar essa cabeça da escola. Que legal. É dessa forma que a gente tem um bom andamento. E aí você, na verdade, com isso você organiza toda a escola para trás. Organiza toda a escola para trás. Porque essa é a cabeça. Essa é a cabeça. E é o grande mistério, porque ela tem paradas obrigatórias, são as cabines. E aí você organizou aquilo tudo, o corpo da escola ela vai... E aí onde que isso te facilita? Por quê? Porque quando o casal entra no módulo de jurado, automaticamente quando ele sai já entra o casal. Entendi. Eu ganho tempo. Porque se ele estivesse lá no meio, quando chegasse no meio da escola, ele ia ter que fazer essas 4 paradas em seguidas, entendeu? Então isso foi ele que trouxe isso. Quer dizer, ele ganhou tempo de desfile. Ganhou tempo de desfile. Com isso muitas escolas puderam até aumentar o seu número de componentes, né? Porque ele enxugou esse gasto que você tem. E aí eu fui trabalhar com ele, fui tendo todo esse aprendizado. E de lá... Ficou depois muito difícil para mim estar indo para Nilópolis, porque eu fui morar em outros lugares, né, e ficou muito difícil. E aí eu saí de lá. Fiquei um ano mais ou menos descansando do carnaval, e aí depois eu parto para Caprichosa a convite de chopp. Fui trabalhar com chopp na Caprichosos. Isso mais ou menos em 2001, 2002. Né? Fui trabalhar com chopp na Caprichosa e fomos lá fazer um trabalho e aprender. Sua graduação, pós-graduação toda no Rio. Toda no Rio, toda no Rio.
E aí eu vim mesmo pro Carnaval de Não, mas aí Niterói. Caprichosa, conta lá, Caprichosa você... É, a Caprichosa eu fiquei lá com o show aprendendo coisas novas, né? Porque assim, eu sempre falei uma coisa. Carnaval você aprende todo dia. São experiências sempre diferentes. São experiências diferentes. Porque o Carnaval, ele vai crescendo. Ele vai, cada ano ele evolui. Não tem como o cara ficar preso no passado. Eu, por exemplo, lá atrás, eu trabalhava com um sistema de levantar luzes de poste, que Mangueira usa até hoje isso. Ainda usa. Né? Era umas madeiras enormes que ali tinha uma sinalização. Verde a escola andava, vermelha parava. Tá. E aí você tinha aquilo espalhado no setor para estar avisando a escola que toda a escola vai parar para não fazer efeito sanfona. Isso era assim. Pô, que coisa interessante. O rádio veio muito depois. Então, assim... Pô, um sistema bem interessante, né? E a Mangueira ainda usa isso porque é infalível. O rádio pode falhar, mas Aquilo o sistema não falha, tá lá na frente lá. E aí você consegue... Que interessante. Paulo. Então vale a pena, por exemplo, dar uma olhada nisso, que é uma curiosidade. Vale, legal, você pegar os desfiles dessas escolas da década de 80, você vai ver muito isso. Que interessante, hein, Você Márcio? observa, olha esses desfiles de Mangueira, várias escolas, que você vai ver aquele sistema, né, de subir a lâmpada e lá, a verde, a escola está andando. Vermelho lá na frente, a gente comunicava, a escola está parada. Surgiu um problema aqui nesse setor aqui, a gente ligava a luz vermelha para lá na frente, a escola, pum, parar a cabeça da escola. Era assim, tecnologia arcaica, mas que funcionava. Porra, não, tem muita né? coisa, por exemplo, que às vezes... É o que você está falando, o rádio é legal, bacana, mas o rádio falha, pode falhar, né? Falha. Porque é uma pilha aquilo ali, né? É uma bateria, né? Mas que aquilo falha. Pode dar um defeito falha. ali. Né? Hoje em dia, então, muitas escolas às vezes trabalham com rádio alugado. E às vezes tem um rádio que ele tá carregado, mas chega na hora e dá um defeito, dá uma pane no rádio. Isso acontece. Muito, muito. Aconteceu comigo esse ano no nosso desfile da Cubão. A gente vai chegar lá. E aí o que acontece? Então, eu sempre falei que a gente precisa aprender. Aprender. E eu fui aprendendo com vários mestres. Né? Cada um trabalhava de um jeito e eu fui aprendendo a lidar com esse segmento, a harmonia. Né? E aí eu chego na Cubango em 2003. Né? Graduação, pós-graduação, toda no meio, chega em Niterói. Eu já até de vez em quando eu fazia alguns trabalhos em Niterói, mas sem envolvimento direto. Né? Mas aí eu chego em Niterói. E aí venho... Eu particularmente te conheço lá na Harmonia da Cubango, né? E sempre aí, o vi por ali. Sempre me viu por ali. E acabo chegando ali e começo a trabalhar na Cubango. Depois teve uns 2 anos que eu não fiquei na Harmonia diretamente, eu fiquei ajudando a escola em desfile, mas não cheguei na Harmonia. Volto para a Harmonia diretamente da Cubango em 2006, a convite da Ana. Né? A esposa do Pelé. Isso. Que era a primeira dama na época, ela vai e me leva de volta para a Harmonia, bora, vamos para a Harmonia, e eu fui trabalhar. E lá eu fiquei. E tá lá até hoje, né? Tô lá até hoje, teve lá até ontem. uns intervalos para algumas situações, mas a verde e branco é uma paixão nossa. Né? E trabalhei em outras escolas, além da Cubango, no grupo especial, Paraíso do Tuiuti. Fiz um grande trabalho lá no Paraíso do Tuiuti. Eu e uma rapaziada enorme que trabalha comigo. Né? Fizemos esse trabalho lá no Paraíso do Tuiuti e assim, adquirindo experiências. Né? Que eu sempre falo para as pessoas. Uma escola trouxe isso, vê desfile. Assiste. Né? Assiste o desfile. Porque quando nós que fazemos a harmonia, se você perguntar para mim, Máximos, como é que estava o desfile? Não sei. Claro, você não está assistindo. Mas se você me perguntar os problemas que deram, eu te digo todos eles. Imagina, porque você está ali, por exemplo... Porque a função nossa é procurar problema. É procurar problema e consertar. Procurar problema e consertar. E não é moleza, né? Não é fácil. Porque assim surgem, né, vários problemas durante o desfile. Você sai com um desfile, nossa, lindo. E no decorrer do desfile, várias coisas vão acontecendo. É um carro que quebra. É uma pessoa que passa mal. O carro quebrado deve ser um fator muito grave. É um fator muito grave que, dependendo
do problema que ele der, ele acaba com o teu Acaba com o desfile. desfile. Nós já vimos isso aí acontecer em várias situações, várias escolas do grupo A especial. Cubão teve um problema desse, por exemplo, do desfile agora de Sim, esse 2023, ano né? teve, O infelizmente, carro um carro travou, que... não teve jeito, e só tirando ele da pista Só para ele, poder... ele acabou com todo o desfile que estava todo Mas, organizado. Máximo, vamos avançar. Você já conta essa história maravilhosa de Beija-Flor de Nilópolis, Caprichoso, Salgueiro e outras tantas experiências, Paraíso do Tuiuti, Sim. Cubango, onde você chega, onde teu coração está preso. Eu também sou suspeito porque tenho um Somos coração, suspeitos, né? eu tenho um coração verde e branco que pulsa aqui, né? E quando entra então aquela exaltação, a gente não consegue ficar parado e a gente se solta, né? E a Cubango tem uma coisa, por exemplo, muito interessante, porque é um ambiente para além de uma escola de samba, né? Sim, Eu me sim. sinto muito bem ali, por exemplo, naquele ambiente, porque eu sinto acolhido, né? Eu que sou oriundo lá do outro lado da poça, Sim. né? E chego aqui na década de 90 para estudar e acabo ficando na cidade, constituindo tudo. E muito próximo lá era a Mocidade Independente, né, de Padre Miguel, que era verde e branco, então essa conciliação de verde e branco ela ficou. Uhum. E o bairro do Cubango, a escola, as pessoas em si, especialmente essa nova direção, né, que é muito carinhosa, muito cuidadosa, é algo, por exemplo, assim, que me salta aos olhos, porque eu entendo que o papel de um líder, né, é para além do presidente. Sim, claro. Se fosse assim, teríamos um chefe e não um líder. E assim, foi gostoso, por exemplo, estar lá, por exemplo, com o canal cobrindo aquela belíssima feijoada de ontem, mas quem vai falar isso, Márcio, é você, né, que está ali nos bastidores da Constituição por esse trabalho lindo. Ontem, no domingo, quem pôde estar lá na Acadêmicos do Cubango e ver o que aconteceu, né, uma coisa, por exemplo, assim, fora do normal, pelo menos nos últimos anos, que a gente não via. A quadra hiperlotada, pessoas, por exemplo, que muitos anos já não iam na coisa, perderam ali as expectativas na escola, mas aquilo estava lá e o vídeo está aqui, no fundo, mostrando como é que estava. Aí a alegria, a né? alegria, Nossa, olha, velha guarda. Nossa, Quer inclusive dizer, dá uns parabéns. Muito obrigado, minha velha guarda. Todos os meus apareceu, sentimentos. responder às Coisa baianas, linda. enfim, estava tudo Demais. um espetáculo. Espetáculo. Aquilo que é a Cubango. É verdade. E aí, Márcio, você estava por trás dos bastidores na organização, tem aí um trabalho, ontem foi lançado o enredo, né? Sim. Vocês estão aí com uma missão aí, né, de resgatar a Cubango ao seu local de origem, né? Pelo menos a Marquês de Sapucaí, né? Esse santuário birimbolo sagrado. todo, né? Esse birimbolo todo, a quadra não tinha espaço. Não tinha espaço, Paulo. Não tinha. Não tinha espaço. Paulo, Foi uma coisa... O que acontece? O trabalho está sendo feito exatamente, né? Parabéns toda a diretoria que está aí nessa gestão, são pessoas realmente que são apaixonadas, são pessoas cubanguenses mesmo, que são pessoas As nossas que baianas, as belas baianas. lindas, né? São Alberto, pessoas que Alberto dão a tá lá. mão. Olha o William lá, o William. Alegria. É isso aí que é a nossa finalidade, né? A alegria de todos, né? Minha harmonia linda aí. É um trabalho que está sendo feito exatamente para isso aí. Para esse resultado. Há muito tempo que nós não víamos nossa escola Não. assim. A gente estava com uma escola triste, a gente estava com uma escola de cabeça baixa, sabe? Eu acho que ontem, Márcio, assim, houve o salto. Sim. Sabe aquela história da Fênix? Mal comparando, mas Sim. comparando para o bem. A Cubango ressurge das cinzas, né? Ressurge das cinzas com todo o trabalho que eu sei que vocês estão tendo lá, por exemplo, a dificuldade financeira. Sim, muito grande. Vocês conseguiram ajeitar a quadra dentro de um quadro humilde, mas ainda apresentável. Isso. Né? O ambiente apresentável. Ficar acolhedor para as pessoas. Né? E acho que compreensível do ponto de vista de quem foi para entender o trabalho que vocês estão tendo, por exemplo, de reestruturar do zero. Como eu disse, ressurgir das cinzas. Ressurgir, né? das cinzas e conseguir fazer as pessoas chegarem, se sentirem acolhidas, como foi ontem. É um trabalho que está sendo realizado há mais de um mês, está sendo realizado esse trabalho.
todo o capricho lá do presidente, dos diretores, para exatamente pintar a quadra, sabe, colocar as pessoas chegarem lá se sentir bem, né? Que a primeira coisa em um ambiente, não adianta você ter uma mesa linda, não adianta você ter um show maravilhoso, mas a sua casa tá um ambiente feio. Não, né? e o belo desse ambiente, né, ele vai para além da questão pura e simplesmente estética, é a receptividade de vocês com as pessoas. Sim, né? O Pablo estava ali dentro de um ambiente simplício, o Leleco estava lá também, o Leco estava lá de uma forma simples, recebendo as pessoas. O Lucas, da comunicação, fica aqui um abraço carinhoso, o Lucas, lá do setor de comunicação de vocês. A harmonia de vocês, por exemplo, toda lá. Os guerreiros. Tudo lá, por exemplo, recebendo as pessoas bem, tratando, né? Todo mundo com Enfim, sorriso. Sorriso, um ambiente leve, gostoso, né? A nossa verdade. equipe, por exemplo, eu tive que voltar para buscar, senão não saía. Saía de lá de tão bom que estava, Não saía, né? de tão bom que estava que se perdeu lá no meio da quadra e tal qual o ambiente estava tão delicioso, ambiente que nos faz voltar, né, como Fulião, como Canal, mas assim, muito gostoso, Máximo. Assim, parabéns à diretoria de vocês, parabéns a cada um e a cada um de vocês, por exemplo, que conseguiram dar assim, algo que a gente não via há muito tempo. Muito tempo. Assim, aquele sorriso acolhedor, aquele ambiente, por exemplo, assim, você diz, não, esse espaço aqui é meu, esse espaço aqui é nosso. É nosso. Eu acho que, assim, ficou claro isso, entendeu? Isso. Assim, um ambiente solto. Ficou aquele gostinho, a festa acabou, mas ficou aquele gostinho de quero Quero mais. Porque o ambiente ele estava solto, ele estava leve. Né? Não estava aquele ambiente carrancudo, aquele ambiente não pesado. tinha um diretor, você olhar, você via que não tinha um diretor, falava assim, eu tô cansado, nada disso. Não. Parece que o cansaço de todos os envolvidos, do momento que a gente chegou ali, acabou. Não, foi lindo, 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 Foi lindo uma demais. festa linda, né? E é essa a ideia que a Cubango, né, que o nosso presidente aí, todo o nosso segmento de harmonia, né, que são guerreiros, Paulo. São guerreiros, eu falo mesmo para todos. Eu trabalho com várias harmonias do Rio. Às vezes, se eu tiver em uma situação de socorro, quando às vezes a gente assume uma escola de Niterói, fulano vem me ajudar, vem pessoas lá do outro lado me ajudar e assim vice-versa. Mas eu sempre falei para a harmonia da Cubango, para todos os guerreiros que estão lá, o seguinte: vocês não são melhores do que ninguém. Vocês são melhores do que vocês mesmo a cada dia. Porque a cada dia eles se superam. A cada dia eles sabem, eles enfrentam qualquer dificuldade. Porque a harmonia, Paulo, é um departamento muito difícil em qualquer escola de samba pelo seguinte: nós somos invisíveis, tá? Nós somos aqueles que a gente é a moldura da obra de arte na avenida. Tem que levar aquilo tudo dentro da... A gente não está ali para aparecer em câmera, a gente não está ali para dar entrevista, nós estamos ali para orientar o componente, trazer alegria para ele, fazer que todo o carnaval planejado pelo carnavalesco aconteça com exatidão e melhor ainda do que estava dentro da cabeça dele. Né? Esse é o nosso trabalho, evoluir, cantar. Ninguém evolui cantando sem como olhar alegria. nem para o lado, é focado naquilo. É focado naquilo. Então, assim, o departamento de harmonia, muitas vezes, em muitas agremiações até que eu já passei, eu vi sendo um departamento muito esquecido, muitas vezes. Poxa, os caras às vezes não têm uma água, não o caso nosso lá hoje, até agradeço o presidente, colocou tudo lá para o nosso departamento, estava lá o espaço deles lá. Então, assim, mas tem muitas situações, muitas diretorias que às vezes passam do passado, que assim, esquece o departamento. Disso. Eles acham assim, não, esses caras aqui é obrigação deles. Não é, eles são voluntários. Eles estão ali por amor. Esses caras não ganham nada. Pô, que bacana. Às vezes tem uns caras desses que às vezes eles não têm o dinheiro da passagem. E eles vão. Eu já tive diretor de harmonia chegar lá com fome. O cara não ter, sair do trabalho, foi direto para lá, não almoçou, não comeu nada. Então, assim... doação de sangue mesmo. É doação de sangue. Não que os outros segmentos não tenham. Eu acho que todo segmento tem a sua cota. Mas você fala pelo segmento que você segmento que eu represento, que eu lido há anos com isso, e eu sei a dificuldade. É um segmento que você pode olhar, Paulo, e falar assim, não, esses caras amam o que eles fazem. Porque eles estão ali, muitas vezes, não tem nada. É um segmento enorme, né? Enorme e é fundamental. Para cuidar, enorme e fundamental, porque para cuidar de uma escola toda, né? Toda. Desde lá da bateria, tudo. Porque assim, não adianta ter a bateria lá, tem o mestre de bateria, mas ele precisa do nosso comando para ele seguir. Sim. Tá? Aí tem um segmento lindo desse aqui que vai se apresentar no show.
ele precisa da nossa orientação para fazer. Para organizar ali o quadrante dele, para poder passar, para não se perder. Não é isso? Sim. Um desfile, seja na Sapucaí, seja em Niterói, seja em qualquer lugar que seja a arena do desfile. Não existe desfile se não tiver departamento de harmonia. Imagino. Senão ele sai cada um por si. É coisa doida. É ala entrando por dentro de ala, sabe? Que você é o freio de arrumação, de organização, de colocação. Então eu canso de falar que o departamento de harmonia, ele defende, na verdade, todos os quesitos da escola. Tá? O nosso quesito em si, ele responde por duas situações. A harmonia é o perfeito entrosamento entre o canto, ritmo da escola com o carro de som. Esse jogo todinho funciona. É o quesito julgado harmonia. Mas o nosso departamento de harmonia, ele cuida de evolução, ele cuida da arrumação toda da escola, ele cuida do componente, está nos queijos lá em cima, porque se entrar faltando caneta, né? Então eles têm que tomar conta. Hoje em dia usa muito diretor de alegoria. Eu vim da época que isso era feito pela harmonia, e hoje tem muito diretor de alegoria. Mas a harmonia tem que estar ali, que muitas vezes o diretor daquele falta. Né? Ou até uma falha, de repente. Tem uma falha e a gente tem que estar ali para orientar. Porque você está orientando o andamento todo da escola. O andamento todo, entendeu, Paulo? Então, assim... como a bateria está lá, tem o mestre de bateria, ela tem os diretores. Mas ela tem um ordenamento para entrar, tem uma tem forma, que ter uma harmonia para poder orientar, até mesmo para se comunicar com a cabeça da escola. A rainha de bateria está ali na frente, por exemplo, você tem que orientar isso. Isso, arrumar ela para que não atrapalhe até o andamento da bateria na hora que sair. Então, tudo é ligado à harmonia. Sim, diretamente. Sabe, tudo. Esses guerreiros trabalham muito, sabe? Então, assim, é um departamento que eu fico muito feliz, parabenizo todos eles lá, porque, assim, eles não abandonam a Verde e Branco de Niterói. Tá? Ali tem harmonias ali nesse departamento, tem pessoas novas que chegaram, mas tem gente ali... 200, eu conheço, por exemplo, umas figuras como você. Tem o Marão lá, que está lá na pedra fundamental da escola, meu amigo Marão. Então, tem umas figuras ali que você está dentro dessas figuras, lógico. Você é mais novo do que Marão, do que outras figuras que estão lá. Mas, assim, você também, porra, tá aí. É um dos mais antigos ali. Você tá ali nessa galera, por exemplo, dos antigos. Ali já quase indo para aquela galeria. Para a galeria. Agora, Máximos, me diga uma coisa. 2024, né, houve o lançamento do Enredo, esse evento maravilhoso, né? Que eu acho que marca a retomada, aí, o ressurgimento da Cubango, né? Esse enredo, como é que tá? Foi apresentado? Né, já está em construção. Isso, então, ele foi apresentado ontem, né, e aí foi feita a leitura ontem da sinopse, e nós estamos ainda para sentar com toda aquela equipe de carnaval, para a gente poder entender como que vai ser feito todo o carnaval. Tá? Como todo vai ser desenhado. Como é que está pensando ali, essa galera desenhou esse... Isso. Então, assim, o que eu posso dizer no momento é que, assim, vem um grande desfile da Acadêmicos do Cubano. Que bacana, né, Márcio? Porque, assim, é uma equipe que está muito envolvida. Vocês montaram uma equipe grande para o carnaval, apesar do Gabriel Haddad e o Léo, né, estarem lá, mas tem uma base enorme, né? Que um é pesquisador, todos eles ali têm uma função muito grande. Dentro do coletivo do carnaval. Isso. E aí a soma disso é o quê? Exatamente, várias cabeças pensando para uma coisa que seja realmente para trazer aquela coisa, para as pessoas olharem e falar assim, aí vem a mais querida de Niterói. Que legal. Sabe? Porque assim, não importa que a gente está na Intendente Magalhães, que esteja na Sapucaí. Não, mas o fundamental da Cubango é sempre trazer um grande espetáculo para as pessoas. Entendeu, Paulo? E cuidando para que os erros que aconteceu no passado, né? Porque erro tem que ser assim, né? Tem que servir como lição. Tem que servir como lição. Não pode falar assim, vamos esquecer do erro. Não. Houve isso prejudicou. Então a gente tem que ter cuidado redobrado nisso. E isso esse pessoal está fazendo. O introjetar o negativo significa que você, por exemplo, amplia o positivo, né? Porque à medida que você introjeta aquilo que deu errado, você se capacita, né, melhor para que aquilo vá dar certo. Né? Vai dar certo, né? Para que a coisa não venha a acontecer não só daquela mesma forma, de uma outra forma. Né? Porque os erros, muitas vezes, eles te mostram outros erros que poderiam
acontecer. E a forma que você poderia ter consertado aquilo ali, né? Então, assim, é o que eu falo, não adianta discutir o passado, mas ele tem que servir de parâmetro para o futuro. Claro, com certeza. Não pode esquecer ele, tem que estar sempre ali. Tem que estar ali. E isso está sendo feito, sabe? Esse carnaval está sendo montado realmente dessa forma que você vê aqui, sabe? Lindo, né? Lindo, com muita alegria. Essa é a primeira parte, é ver as pessoas assim. Alegre, né? Porque sambando. não adianta a gente também ter um carnaval lindo e não ter isso aqui, ó, as pessoas, os componentes virem para a nossa verde e branca. E aí, ó, eles estão vindo. Então, ontem você viu pessoas lá que há muito tempo muito. Senhorinhas se afastaram, que estavam afastadas, né? Afastadas mesmo de muito tempo, sem ir na né? escola, e eu acho que perceberam realmente que a escola está acolhedora, É verdade. está uma escola simplificada, acolhedora, simpática, né? Várias senhorinhas. Eles sentiram esse gás, né? Essa energia desde aquela feijoada que teve anterior. Né? Anterior, que aí quem teve lá viu E que a escola, né? Nossa, nós mesmos não esperávamos tanta gente. E dali eles sentiram o carinho que, opa, vem com a gente. Eu acho que foi assim, eu acho que é como disse, é o ressurgimento positivo, supra positivo, né? O evento estava lindo, né? E vocês aí, vocês da Harmonia, terão aí esse grande espetáculo para comandar, né? É assim, a gente está agora nessa fase de reunião com o departamento, conversar com o departamento, com essa proximidade o Alan, que é o diretor de carnaval, né? Tá sempre passando todas as informações, né? Porque o legal da nossa equipe é isso. Ali não tem vaidade. Ali não tem essa coisa de fulano não, ali todos nós somos iguais em prol da verde e branco. Cada um com uma função para ajudar o outro, né? Então o Alan, nosso diretor de carnaval, é aquele cara que está sempre ali, sabe? Pode estar longe, mas está ali em contato com tudo. E aí tem eu, Elinho, Marão, em toda a equipe ali que a gente está assim. O nosso objetivo, Paulo, é exatamente levar a Cubango de volta para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Mas mais do que isso, fazer as pessoas falar assim, eu quero ir para Verde e Branco. Eu quero ir para Verde e Branco. Porque nós vimos isso durante um tempo lá atrás, Paulo. Nós vimos pessoas que, nossa, queria sair na Cubango. A Cubango tem uma energia, por exemplo, muito doida mesmo. Tem uma energia enorme. Quem vai ali, quem passa ali, por exemplo, sente isso e realmente é algo... eu acho que para quem vem, né, dessas camadas mais populares, e aí é o meu caso, né, que convive de certa forma com a vida social. Sim. Né, eu não tive uma vida em apartamento, então assim, eu tive uma convivência social, uma convivência de rua, uma convivência de poder brincar na escola, no pátio da escola, né? Então quem vem desse tipo de convivência, de poder dialogar, de sentar com amigos, de bater papo, de sentar na coisa, de tomar um refrigerante, ou beber uma cerveja, jogar um futebol, não sei o quê, o Cubango te deixa, por exemplo, nesse clima, te deixa à vontade nisso, né? Você se sente, por exemplo, ali abraçado nessa relação de pessoas. É interessante que ali é uma grande família. Sim. Né? Porque ali, por exemplo, olha, o rapaz que está comandando a ala de passistas agora, né? É um menino que foi criado ali Anderson, dentro. Né? O Anderson é um menino que foi... Nossa, nós vimos esse menino... Nossa, crescer ali dentro, né? Então, assim, é isso que é bacana. É você ter uma escola de samba que você vê que são todos famílias, independente do cara foi para outra agremiação e tal, mas você vê as pessoas ali família. E aí é onde que você... É isso que você falou. Você chega dentro de uma agremiação que você sente à vontade, porque ali você conhece todo mundo. Todo mundo. Sabe? Você está numa grande festa. Você está numa grande festa. Uma grande festa, todo mundo se conhece. Uma grande confraternização. Não é um ambiente, isso foi ontem. Sim, não é um ambiente, por exemplo, que você foi no espetáculo ali, mas chegou lá, você ficou com aquelas duas, ou uma pessoa, então sozinho, porque você não conhece ninguém. É isso aí. Ali não, ali você bate papo, você troca ideia, você encontra pessoas e vai ampliando a relação e bate papo. Você passa a noite que, na verdade, você não consegue nem falar com todo mundo. Sim.
Ontem eu não consegui falar com todas as pessoas que estavam queriam ali falar comigo. Eu falei, peraí, daqui a pouco eu volto aí. Não vai conseguir. E acabei não tendo Porque tempo. acaba ficando pequeno para esse tipo de relações. Fica porque o espetáculo, à medida que ele vai se construindo, né, aí você vai vendo aquela coisa funcionar perfeito, porque é exatamente isso aí, ó. A alegria delas fazem tudo ser perfeito. Olha que lindo. Contagia, né? Contagia. E é tão lindo isso, você vê os segmentos da escola, né? Tem muita gente que fala, porque é difícil trazer baiana, não sei o quê. Aí quando você vê eles contagiados pela essa alegria, aí você fala assim, nós estamos indo pelo caminho certo. E aí outros tantos quanto vêm, né? De forma natural vai se aproximando. O componente quer participar. Olha, Luciane grande musa da nossa escola, a menina também que é cria dessa escola, Diego, sabe? Cria, essa menina aí, ó, começou lá novinha, passista, né? Então, assim, isso é muito gratificante. A gente vê os nossos componentes, a gente vê as nossas pessoas, né? Então ali dando sangue, sabe? Não estão ali, Paulo, pela vaidade. Estão ali pela escola. Sabe? Que é muito fácil quando uma escola, tá lá na Sapucaí, tá no especial. Todo mundo quer estar, né? Sim. Todo mundo quer. A câmera tá ligada lá em cima. A Globo tá lá filmando. Cada minuto daquela Globo vale vários canais, né? Tá lá. Cada 1 minuto da Globo é uma... Nossa, é um foco enorme, né? Uma alegria. E ali não, você saber que as pessoas estão ali, não tem câmera, não tem nada. Tem ali, o seu site estava lá, outros companheiros estavam lá, mas assim, as pessoas não estão ali para isso. Não estão. Não é a Globo que está lá, por exemplo. Tá lá, eles estão ali realmente pela força, pelo que querem, pelo que deseja, pelo que almeja. Realmente. Assim, é muito gratificante, né? A gente fica sem palavras, né? Até emociona. E para vocês, por exemplo, que estão ali nesse eixo, né, da diretoria, né, isso dá a dose da responsabilidade, mas também da responsabilidade alcançada, porque eu acho que são esses pontos, né, essas pontas que vocês conseguem ali ir fechando, né, porque nós estamos aqui falando de uma gestão que não tem 1 ano. Não. A gestão de vocês tem meses. Porque vocês assumiram a escola esse ano, 2023. Isso, após o carnaval. Após o carnaval. Então, quer dizer, vocês estão aí numa gestão muito principiante e já mostrando, por exemplo, de que forma que a escola está se organizando para levar esse carnaval de 2024, a seriedade que o trabalho que vocês estão constituindo. Porque, na verdade, assim, o que eu vejo, né, em conjunto com todo mundo, que é assim, a gente tem um planejamento e a cada etapa dessa que a gente passa, a gente fala assim, aqui deu certo, aqui deu certo. E assim a gente está construindo até o carnaval, entendeu bem? Mas é exatamente isso, sem estrela. Sim. Sem estrelismo. Sabe? É pezinho no chão. Pezinho no chão, o presidente lá, o garoto super simples. Super bacana, recebendo todo mundo, conversando, dialogando de uma forma simples. Ali carinhosamente. Nem camarote ele estava, ele ficou ali por baixo. Por baixo ali. Ele ficou, o tempo que eu tive com ele ficou mais alimbado do que no camarote. O camarote dele lá em Sala Carlos, o camarote dele tinha mais jogo que ele. Eu pude 1 hora lá fazer alguma coisa que eu fui fazer no camarote, ele é o único que não estava. Quer dizer, isso é muito simbólico para as pessoas, né? Porque se o cara fica lá naquela clausura, né, sem necessidade, porque ele é jovem, pode ficar em pé bastante tempo, né? Apesar de não gostar de câmera. Paulo, tem que se acostumar com a câmera, eu já falei isso para você. É o jeito, meu presidente, não tem jeito não. Você vai ter câmeras e mais câmeras aí para você fazer, aqui no canal você está convidado aí. Agora, vai ter que se acostumar com a câmera. Mas ele está indo, a gente bateu um papo com ele na Sabiaga, ele estava lá prestigiando, batemos um papo ontem com ele meio acanhado pra caramba, chegar perto, mas eu puxei. Tá acostumado ainda não, né? Mas está indo. Mas assim, você via ele ali, entendeu? No meio das pessoas com a nossa simplicidade, o Edson também, todo mundo, por exemplo, a diretoria em si, todo mundo muito solto, muito tranquilo e deixando a coisa fluir, entendeu? Cada um no seu pedaço e a coisa fluindo. Ele é muito, muito bom trabalhar com eles, e todos eles, exatamente por isso. Porque o Alan faz um planejamento, a gente se conversa ali, vamos fazer assim. E aí eles têm alguma dúvida, a gente, precisa ser feito assim, assim, assim.
e toca o barco. Entendi. Entendeu? Então isso que é bacana. Porque não É adianta, deixar, por exemplo, as deixar. pessoas fluírem. Não adianta você ter um profissional aqui que você contratou e você não deixa o cara trabalhar. Entendi. Você vai dizer a sua diretriz do que você precisa, que é o nosso planejamento que a gente tem. Então, agora vocês têm que executar. Correto? E eles deixam assim muito à vontade. Então, por isso que o trabalho flui dessa forma. Flui. E essa simplicidade que você fala dele, isso é muito importante para uma escola de samba. Porque essa proximidade de um componente com o presidente, está ali o presidente sorrindo, de falar com as pessoas, é esse carinho que as pessoas querem numa escola de samba. Porque quando eu falo de experiência vivida, Claro. chegar em escola de samba, que o presidente está lá em cima, nem olha para ninguém lá embaixo. Nem conhece, não sabe nem quem são as pessoas da base dele. Então, às vezes, o cara tá lá porque é escola, mas tá lá só falando mal do cara. E, tipo assim, se o cara, o componente, se ele realmente pegar uma birra com o presidente, acabou, Paulo. Acabou. Acabou o chão da E escola. ele vai tirando, por exemplo, também, que elimina, né? É isso aí. Então, assim, esse carinho é muito importante. dentro Se da sentir educação. parte. Se sentir parte. Se sentir parte. Não tem diferença. É a ocupação de um Porque é cara. parte, né, Paulo? Sim, porque é parte, mas é contrário alguém pensar, por exemplo, porque chefe é diferente de líder. É verdade. Né? Chefe é o cara que manda, ele é Isso chefe. aí. Mas na escola de samba não é chefe. Não. Na escola de samba é o São líder, líderes. que está ali, por exemplo, diante das pessoas para ajudar ela na composição de forma geral. Isso aí. Né? Mas, infelizmente, há uns deturpadores aí, assim podemos dizer, por exemplo, que querem ser chefe. Né? Até em condomínio você vê, por exemplo, o cara acende lá, que parece o dono do negócio do o dono do prédio. Então as coisas todas são uma síndrome, uma doença, uma loucura. Verdade. Eu costumo citar o James Hunter, né? O Hunter tem um texto falando do líder servidor. E ele usa como pano de fundo Cristo para dizer o seguinte: a maior liderança só serviu, amigo. Se você não compreender que Cristo só serviu à humanidade, é isso aí. E é a maior liderança que a gente conhece, pô, quem quer ser líder, por exemplo, acima de Cristo? Não existe. Não existe. Você pode ser chefe. É isso aí. Você pode ser, eu sou contratado, eu sou o chefe. Então o chefe aqui eu mando. Tá certo? Você obedece. Não está satisfeito. Isso é chefia. Isso é chefia. Agora, liderar, fazer, por exemplo, esse grande arcabouço de pessoas, de poder, de alguma forma, compreendê-las. Pessoas voluntárias. Sim, especialmente voluntários. Voluntários. Então, quer dizer, como é que você lida, tateia isso para você conduzir isso na melhor forma? Isso não é papel de chefe, isso é papel para um líder. Um líder. E o Pablo, fica aqui um beijo, um abraço carinhoso ao Pablo, se mostra uma grande liderança à frente da Acadêmicos do Cubango, porque está podendo dividir isso, né, com toda a sua diretoria, com seus pares, que não o veem, por exemplo, em diferença nenhuma. Nenhuma. Se vê ali no meio, junto, Verdade. igual. E é esse espírito, Paulo, parabéns para você, esse espírito tem que ser passado realmente. O líder é isso. Líder está para servir. Líder é aquele que é o último a sair da festa, carrega a cadeira. Ele é mesmo. É o cara que segura todos os pepinos, por exemplo, final. Tá todo mundo indo embora satisfeito, porque a festa boa não é a sua, a festa boa é dos outros. É dos outros, é verdade. É aquela que você vai, a sua é mais complicada. E É vocês muito têm esse complicado. trabalho na harmonia também. Tem Né? dessa responsabilidade, né, de cuidar para que, além de tudo, dê certo, né, as pessoas saiam felizes, satisfeitas, que não haja desavenças, né, que a pior coisa de um evento é ter uma desavença com um diretor de harmonia. Né? Eu vim de uma época de harmonia, Paulo, que a harmonia era um troço muito rígido. Aqueles caras lá na década de 80, eles caras pareciam até pitbull na avenida. E o carnaval mudou, sabe? Os tempos mudaram. Então hoje eu falo muito para um diretor de harmonia, não bota a mão no componente, conversa com o componente. A liderança pelo componente você vai mostrar dando atenção a ele. Entendi. Sabe? Você não pode Uma chegar para correção ele. atenciosa, né? Você tem que ter uma postura com ele, mas uma postura gentil. Porque assim, tem pessoas que elas são tão grossas que até quando ela fala com educação com os outros, sai grosseiro. Sai grosseiro. Não é isso? Acredito que você já deve ter visto pessoas assim, né? Então, assim, eu converso muito com o departamento, tome muito cuidado com isso. Converse de boa com o componente. Às vezes o componente está, alterado. Você vê que não dá, me chama o Alan, chama o Marão, chama as pessoas que têm mais experiência, experiência ali pra gente poder chegar e colocar.
Meu filho está com 19 anos, eu inseri ele na Harmonia do Cubango. Foi criado ali dentro com todo mundo e agora está lá. Acho que eu ouvi com você na Sabiá. Isso, tá lá, 2 metros de altura, né? E assim, eu converso muito com ele, ó, tá vendo? É assim, ó, olha o componente, conversa com ele de boa. Se você vê que tá tendo alguma coisa, chama o pai não, chama qualquer um mais antigo que você para te ajudar naquilo. Auxiliar ali naquela Nunca situação. olha com componente atravessado. Por quê? Se você pegar o cara que tá ali de repente para se divertir, para esquecer de um problema, e ele vê em você um problema, a confusão Pronto, tá armada. Tá o circo armado e aí, meu amigo... Acabou tudo. Entendeu? Então, assim... Imagina, por exemplo, uma armação de uma escola, numa situação, porra. É muito difícil, Cria não é fácil, sabe? Porque é aquilo que eu tô falando pra você, as pessoas estão ali, elas querem se divertir, só que o carnaval, um desfile de uma escola de samba, ele é uma diversão com responsabilidade. Sim. Porque Diversão com responsabilidade. Aquilo ali vale o quesito. Sim. Não é isso? A pessoa pode se divertir, deve se divertir, mas com a responsabilidade que é uma escola de samba. Que é uma escola de samba, que é um desfile. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa exatamente... O papel do diretor de harmonia é exatamente esse. Passar isso para o componente de uma forma que ele entenda, sem ele se sentir mandado. Mandado. Entendi. É criar um jeito realmente suave de incluir o camarada dentro daquilo ali. Bora, vem comigo, sim. sabe? O cara tá muito exaltado, tá querendo entrar. Amigo, peraí, calma, vamos devagar. Ó, olha aí do seu lado aí, vamos. Isso, vamos embora, vamos pular. Tem que ter essa... Daqui a pouco até ele mesmo tá também ajudando na organização, né? Na hora que você ganha ele para ti. Eu já tive experiências dentro da Cubango, ensaio de Amaral Peixoto dentro do Cubango, do componente olhar para mim com raiva. Eu vou te bater, eu não sei o quê. Aí quando acabar, eu ir lá, poxa, não me bate não, vamos tomar uma cerveja pra gente selar nossa paz. E o cara virar meu amigo, acabou. E pronto, tocar a vida. Sabe? Porque lidar com o ser humano é difícil. Não tenha dúvida. Até se divertindo é muito difícil. É uma das grandes obrigações do homem é tentar lidar com outro homem, né? Bhagavad Gita é um dos segundos livros mais lidos depois da Bíblia. Sim. Bhagavad Gita diz o seguinte, que o homem precisa se auto-introjetar para se conhecer. A partir do momento que ele se conhecer por dentro, seu interior, né, ele vai conhecer, por exemplo, o outro homem. Porque ele precisa primeiro se conhecer, para depois conhecer. Até o protestantismo, eles têm alguns textos, por exemplo, que falam disso, Sim. inclusive falando para os próprios, aqueles adeptos do protestantismo, quando eles precisam, na verdade, antes de conhecer Deus, eles precisam se conhecer. Sim. Porque como você vai conhecer Deus que você não toca, você não vê, não tem cheiro nem nada, se você não se conhece? Você não se conhece. É muito dentro da linha que Bhagavad Gita, por exemplo, quer explicar. Então, a lidagem com o ser, né, da mesma espécie, no caso nossa espécie humana, é de uma complexidade enorme. E vocês, por exemplo, de harmonia, vocês não lidam com um, vocês lidam com algumas dezenas, centenas e milhares de pessoas. Né, que fique nítido, claro e cristalino. As harmonias, os diretores de harmonia, eles não lidam, eles lidam com dezenas, centenas e milhares de pessoas para um desfile de uma escola de samba. Eles lidam com dezenas, centenas de pessoas para um evento como esse que está aqui, passando ao fundo. Para que tudo funcione assim, ó. Harmonicamente. Como o nome diz. Harmonia harmônica. Então, quer dizer, é de uma responsabilidade enorme, porque no final, como você disse aqui inicialmente, Máximos, da bateria, né? Ou da bateria, aquele último carro, até a cabeça lá, que foi a comissão de frente, vocês estão nela toda. Nós somos a moldura. A moldura dela somos toda. A moldura. Então, você tem que ajeitar aquilo tudo, para que quem esteja lá, por exemplo, com o binóculo olhando cada um desses movimentos, diz, porra, tá tudo bacana. Tudo bacana. E vocês estão ali. Estamos a moldura disso tudo. A moldura fazendo com que tudo se enquadre ali com muita evolução, com muito canto, com muita alegria. Paulo não é fácil, aí é o desdobramento, né? Aí é o desdobramento. Quer dizer, faz a moldura, agora vamos desdobrar dentro da moldura. A evolução, o canto, né? Toda essa articulação, o jeito, o pessoal rindo, sorrindo maravilhosamente. E ainda caçando problema para consertar. Bem, estamos aqui no nosso canal, recebendo aqui Alexandre Máximos,
né, carinhosamente também chamado de Máximo, esse nome grego aí maravilhoso, nome forte, Máximos, mas temos aqui que fazer o jabá aqui da nossa galera. Queria falar aqui em nome da New Print, né, do amigo Nilson, que dá uma bola aqui super grande para o nosso evento, inclusive fazendo diversos materiais de brinde, incluindo aqui esse azulejo lindo, espetacular que o programa recebeu. Né, ele fica ali nas barcas, na entrada das barcas em Niterói, tem vários brindes, caneca, chaveiro, camisa, uma série de apetrechos aí para a sua empresa, para o seu negócio. O amigo Nilson fica lá no telefone 964880225, um amigão do samba, amigão do carnaval, um homem também de carnaval, que é dirigente lá do Vem Que Não É, Quem Não É Mandado, um grande bloco aqui do Sapê, Largo da Batalha e toda aquela região de cima aqui da nossa cidade de Niterói, essa cidade maravilhosa de 450 anos. E também um abraço aí para o amigo André, lá do Pix Shop, né? Chopp e samba também é uma combinação perfeita. André, fica um abraço aí, querido, que continue nos servindo chopp aí pelos nossos samba, pelos nossos pagodes, pelas nossas avenidas, isso é muito bacana. O André fica lá no zap 999005464, é um grande amigo aí que serve chopp aí para a moçada. Chopp e samba e carnaval é uma combinação perfeita. Quem diga aqui o Máximo que é um amante da cerveja e do chopp, né, Máximo? Nem fala não. Então fica um abraço aí para vocês, receber o Máximo aqui, né, como o próprio nome diz. Obrigado. É bastante maravilhoso, Máximo. A gente vai aqui para as nossas considerações finais. Passou rápido. É rápido, eu sei que é muita história, né? Mas coisa. A gente tem que cumprir um determinado expediente, mas assim, é de muita honra, Máximo, recebê-lo aqui no nosso canal, né? Um canal que a gente tem aqui o grande prazer de apresentar, né, esse programa falando de carnaval, especialmente da nossa cidade, sim, que tem um carnaval maravilhoso. É uma cidade que exporta vários profissionais, vários artistas para esse estado e para o mundo. Daqui saem várias personalidades, por exemplo, para o mundo. Então, quer dizer assim, para nós é de muita honra recebê-lo aqui, né, em nome dessas escolas que você passou, mas especialmente da escola que hoje você está lá, numa grande militância e com a responsabilidade de conduzir esse Carnaval 2024 lá na Intendente Magalhães e, quiçá, né, a gente saia da Intendente Magalhães para 2025 estarmos lá na Marquês de Sapucaí, local que a Cubango não deve e não pode ficar de fora, porque é uma escola que tem um chão, tem uma garra, tem uma comunidade muito forte, comunidade essa que a gente tem vários amigos lá, né? A gente chega lá e fica super bem, a gente poder beber aquela bebidinha gostosa lá no bar do menino em frente a Cubão. Mas, Máximo, aqui eu queria que você se dirigisse mais uma vez às nossas câmeras aí, concluindo aí esse grande trabalho espetacular que você vem desenvolvendo à frente da Harmonia, junto com os seus pares lá, sim, da Acadêmicos no Cubão. Bom, primeiramente, Paulo, quero muito agradecer pelo espaço, né? Esse espaço é um espaço muito importante para a gente no mundo do samba, né? Que foi como aquilo que a gente estava falando no começo. Há muitos profissionais que estão aí, estão trabalhando, estão se dedicando e não são vistos. Né, não são vistos. Não que haja necessidade da gente aparecer, mas eu acho importante a história, e história para ser contada, história para ser feito isso que você está fazendo. Amanhã, daqui a 30, 40, 50 anos, sabe, tem registro de pessoas que ajudaram a construir o carnaval de uma agremiação da nossa cidade. O carnaval, esse que é o maior espetáculo da terra. Então isso é fundamental, parabéns. Tá? E você traz aqui, Márcio, fazer um parênteses aí na sua fala, você traz uma coisa interessante para os novos harmonias, né? Essa questão, por exemplo, dessas luzes. Sim, sim. Porque isso está dentro da quadra histórica, né? Isso, o cara hoje conhece o radinho, mas e aí? Como é que era antigamente? E aí, como é que era antigamente? Não tinha o radinho, como é que fazia? Olha a pergunta. Saía correndo? Isso, não dá e tempo. Alguém respondeu isso lá com as luzes. Pois é. Então, quer dizer, você traz aqui um dado muito interessante, inclusive para esses jovens harmonias que estão aí, saber como é que isso funciona. E quem quiser saber um pouco mais, contacta o Máximos ou vai pesquisar aí que vai encontrar isso, é isso, Máximos? Tenho o maior prazer de conversar, ensinar, né? Nem ensinar, é passar o que a gente viveu, né? Para somar no conhecimento de todo mundo. Então, assim, parabéns. Quero aproveitar aqui para agradecer, além da oportunidade, toda a comunidade que teve a nossa Verde e Branco,
agradecer meu presidente, toda a sua diretoria, o Alan, nosso querido diretor de carnaval, nosso amigo, parceiro, toda a harmonia, todos os meus guerreiros que estão lá, que vocês não me abandonam nunca. Então, agradeço a todos vocês, ao público que teve lá, que assim, posso dizer assim, que a nossa recompensa foi ver a alegria de todos vocês. Eu saí de lá, parei no bar lá na frente, que é de praxe, né, gente? Quem me conhece, a gente para ali, às vezes para conversar, mas nós paramos para comemorar. Comemorar aquela alegria das pessoas que lá estiveram e fizeram isso aqui. Então, tudo isso está sendo trabalhado para vocês, sabe? Pessoal de Niterói, pessoal que não é de Niterói, todos que amam a Verde e Branco de Niterói. A Verde e Branco, com essa linda diretoria que está lá, está esperando todos vocês com braços abertos para acolher vocês lá. Quem não pôde vir nesse evento, vão ter outros, tá? Futuramente aí vai começar a programação de samba das escolas. E eu peço a todos vocês, vamos lá encontrar com a gente, vamos lá ser felizes um pouquinho, tá bom, gente? Então, vem para Cubango, vamos dar esse sacode, vamos responder, né, dessa forma linda, maravilhosa e carinhosa que a Cubango está lá nos recepcionando. Essa festa que ficou demonstrada no vídeo aqui, que ficou passando aqui durante todo o tempo, né? Vídeo esse também que vai estar exposto aqui no próprio canal, na íntegra, né, para quem quiser poder depois assistir o que foi essa festa maravilhosa. Quem está aí assistindo o canal, né, pode degustar um pouco, depois ele vai estar numa postagem única dentro do canal também, para você poder aproveitar esses momentos belíssimo, marcante e que marca a história da retomada da Cubango rumo ao Carnaval 2024. Máximo, muito obrigado. Te agradeço. Obrigado a Acadêmicos do Cubango por ter nos ofertado aí o Máximos aqui no nosso programa, no nosso canal, que é muito bacana. Assistem o nosso canal, curtam, recomendem para os amigos, para as amigas, porque é um canal falando de carnaval, viu, Márcio? Muito bacana. Parabéns, amigo. Vamos fazer uma classe aqui, ó. Ó. Agora eu posso, por exemplo, abrir e fechar, Márcio. Olha lá, olhando lá para a câmera, ó.